Olá, pessoal. Então, estamos aqui novamente juntos, juntas, juntes. E nesse momento inaugural, né, nessa semana, estou aqui me abrindo às redes, a essa comunicação por vídeos gravados, também lives, vídeos ao vivo. É um movimento que começou mais tímido ano passado e agora tomou corpo, né? Então, agora, né, nesse vídeo, vou dividir com vocês uma terceira, eu diria, um terceiro canal, né, criativo e de interação. Então, eu escolhi fazer algumas leituras comentadas, né, de livros que fazem parte aqui da minha trajetória, né, de informações, de conhecimentos, de curiosidades, né, livros diversos e que, claro, tenham a ver com o grande tema da nossa semana. E é interessante, porque você nos acompanhando aí pode ter acesso a diferentes perspectivas, né? Ao invés de ler, escutar aí um breve capítulo, às vezes 1, 2 páginas de um livro, e na sequência vou trazer algumas percepções, alguns comentários a respeito, né? Muito bem. O livro que eu escolhi para hoje é Jung e o Caminho da Individuação, da editora Cultrix, ou Cultrix, uma introdução concisa. Um livro que me chamou muita atenção, eu já o li até a metade, e eu vou lendo diversos livros e, enfim, alguns eu sinto já um movimento de finalização, outros eu vou digerindo, enfim. Vou compartilhar com vocês um trecho, né, que inicia na página 31. O título é O Movimento Sintético. Em torno dos meus 45 anos de idade, uma mulher 25 anos mais velha do que eu me procurou e perguntou se eu podia ser seu analista. Nesse caso, aqui é a voz do autor. Não esqueci suas palavras em nossa primeira sessão. Desde jovem, quando a minha mãe procurou Jung para fazer uma análise, eu guardei na memória o que ela me falou. Ela disse que podíamos continuar nos desenvolvendo durante a vida toda. Jung disse isso a ela. E é por isso que eu sou junguiana e eu quero entrar em análise agora, mesmo na minha idade avançada. Fecha aspas, né? Essa fala, então, da candidata a ser paciente do autor do livro. Voltando à fala do autor, eu aceitei ser o analista de Sara e trabalhamos de modo intermitente por cerca de 15 anos, até em torno dos seus 85 anos de idade. Olha que rico, né? Que bonito. Morávamos a algumas centenas de quilômetros de distância e ela vinha me ver várias vezes por ano, durante uma semana, quando não nos encontrávamos todos os dias. É um processo cadenciado, intenso, né? O que aconteceu foi que ela realmente continuou a se desenvolver durante esse tempo. Ela me ensinou que o imperativo da individuação é incessante, que essa tarefa é interminável. Como o processo de individuação implica a remoção de muitas camadas da persona e o desmonte da identidade, caberia muito bem a pergunta: então, o que se desenvolve? Afinal, nós, analistas, somos chamados, em geral, de encolhedores de cabeças, shrink, gíria para a psiquiatria, e não agricultores ou jardineiros. Até aqui, falei apenas em redução e limpeza do espelho da consciência.
Poder-se-ia considerar esse estado como uma espécie de variante budista da individuação, em que o objetivo do projeto é o vazio e a vacuidade. Ocorreu também que, quando entrou em análise e começou, aqui se referindo então a Sara, né, sua paciente, deixa eu me achar aqui novamente, começou a refletir ativamente sobre sua história e a análise dos seus padrões e identificações, Sara passou a se desprender da sua persona e a ser menos governada pelo seu ânimos, né? Então, só que como um adendo, ânimos fazendo referência a esse aspecto inconsciente na mulher, da energia, né, ou dos atributos do masculino. Aqui tentando traduzir de uma forma bem acessível. Em certo sentido, seu tamanho psicológico diminuiu, pelo menos em algumas de suas dimensões. Trata-se de uma espécie de crescimento negativo, se você preferir assim. Ela passou a encarar a crise da perda de confiança em uma identidade social muito desenvolvida e requintada, além de não poder confiar muito em suas opiniões e convicções insondadas, como professora e especialista em tantos assuntos, a sua identidade ânimos. Em meio a esses traços e características de personalidade, ela descobriu a sombra, né? A sombra, esses aspectos inconscientes que residem em nós, né? Aspectos que nós censuramos, que consideramos não tão bonitos ou socialmente aceitáveis, aspectos que estão no nível ali inconsciente. A análise foi um choque. À medida que a pintura fixa e indelével foi aos poucos se transformando em espelho refletor, vazio e impessoal, no início ela se sentiu instável e hesitante, né? Isso faz parte aí do processo terapêutico, né? A gente vai chacoalhando algumas bases. Claro que isso pode ser e deve, né? Cuidadoso, gentil e orgânico. Aqui eu vou pular um trecho para seguir um parágrafo interessante. Na medida em que a pessoa se liberta das identidades induzidas pela persona e pela cisígia, que palavra difícil é essa? Em psicologia, cisígia, ou arquétipo da alteridade, segundo Carl Jung, se refere a pares de opostos observados na natureza, aos quais um certo sentido é atribuído pela psique. Também se livra da repetição compulsiva de padrões do passado. Essas identidades são formações que expressam uma história longa e complicada. E a ansiosa adesão do ego a elas impede o novo crescimento da personalidade e uma experiência de vida mais ampla. Nesse ponto da análise, Sara percebeu com mais clareza os seus limites pessoais imediatos, porque já não se projetava tanto nos outros, né, no mundo externo, nas suas relações. Passou então a poder dar conta de enfrentar e de olhar a si mesma num aspecto mais amplo, né, na sua totalidade, na luz e na sombra. Ela podia dizer sim e não com mais certeza e clareza. Por exemplo, ela passou parte de sua herança para os filhos, mas também, sem se sentir culpada, reservou-se o suficiente para viver bem pelo resto da vida. Ela podia afirmar-se entre amigos e familiares sem precisar viver em um estado de confusão entre dar mais e dar de menos.
Quando a pessoa se liberta do passado e vive mais plenamente no presente, ela tem condições de prestar mais atenção ao inconsciente, pois ele é relevante para o agora. Olha que interessante. O grande insight de Jung sobre a relação do inconsciente com a consciência foi que o inconsciente não é apenas a presença do passado, é sempre espreita no presente, como Freud havia pensado, mas na forma de conteúdo reprimido de antigos complexos, traumas, sexualidade infantil, etc. Mas também, pela visão do Jung, a presença ativa de um espírito vivo e em progressão no aqui e agora. O que chega à visão quando a pessoa aprende essa dinâmica e torna-se decisivamente útil para orientar-se no presente e no futuro. Achei muito interessante esse caso, da Sara, e primeiro, pelo momento de vida em que ela busca uma análise, e para nos lembrar que sempre é tempo. Muitas vezes nós nos acomodamos ou nos apoiamos por conta de idade, determinadas limitações, e eu acho que esse exemplo nos mostra que sim, é possível, E quanto material rico e de transformação pode emergir, eu ia dizer mesmo aos 70 anos, mas nem acho que cabe, essa expressão, aos 70 anos. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho relevante. O segundo me remeteu muito à dialética de Hegel, e eu postei um texto no final do ano que dizia justamente sobre tese, antítese e síntese. E esse processo de produção de conhecimento, de reflexão. Então, a tese é aquilo que é posto, fazendo algumas comparações e analogias com o nosso dia a dia, é aquilo que já é conhecido, São as nossas zonas de conforto, as nossas certezas, aquilo que a gente já domina. Agora, tem aí a antítese, que vem provocar determinadas rupturas, questionamentos, choques com as teses. A antítese vem trazer um olhar oposto, e esse oposto, sem dúvida, pode provocar um movimento na direção da síntese. Então, o que seria a síntese? Essa nova construção que se apoia em uma tese, ampliada por sua antítese, então nós chegamos aí numa nova síntese. E aí eu me pergunto, será que esse não é o caminho, de toda uma vida, um caminho de crescimento, onde sim, os desafios, os atravessamentos da vida, e isso é parte constitutiva da nossa realidade, vão nos visitar para provocar as nossas teses, as nossas certezas, aquilo que está muito bem construído, justamente no sentido de ampliação, no sentido de desconstrução e um alargamento, da tua visão sobre a vida, sobre si mesmo, sobre as relações, para novas sínteses, ou seja, novas elaborações, novas perspectivas. Então, esse me parece um processo dinâmico, fazendo um paralelo aqui com a vida da Sara, com esse trecho do livro, e sobre o caminho de religação com o nosso ser mais essencial. E aqui um outro elemento importante, dentro da linguagem junguiana, eu aprecio, não sou um especialista, não visitei, com profundidade, informações, essa escola, mas respeito e me conecto, e tenho muitas amigas, amigos, colegas, terapeutas junguianos. Vou até aqui citar a Adriana Ranzati, que sempre trouxe muitas inspirações a esse respeito, trocamos muito
sobre esse tema. Então, falando aqui da antítese, o confronto com a sombra, né? Com esses aspectos que estão ali debaixo do tapete e que a gente não quer muito visitar, né? Não quer mostrar para o mundo. Então, inconscientes, mas que falam também da nossa totalidade. Então, esse processo de amadurecimento, né, como o autor traz de individuação, que, na minha visão, é esse caminho em direção a uma totalidade, a uma ampliação do nosso ser, passa por olhar esses aspectos. E aonde a gente está muito fixado, cristalizado, né? No caso da Sara, desse lugar mais animoso, né? Com esse ânimos predominante. Então, ela precisou visitar outros aspectos de si e abrir mão, né, de algo que estava mais, eu diria, enrijecido, né, num lugar já muito conhecido. Então, à medida que ela se permite, né, ir além das suas teses, das suas certezas, permitindo aí que algumas antíteses a visitem, isso, pois é, essas antíteses, pessoal, elas podem se apresentar na nossa relação pessoal, né? Numa relação a dois de casal, com filhos, com aquele sócio, aquela sócia. É a dinâmica da vida e das relações nos convocando, né? Como é que nós vamos acessar esses lugares? Claro que num processo terapêutico, psicoterapêutico, isso é possível, isso se dá, mas também na experiência da vida, né? Aquelas relações desafiadoras, ali tem uma oportunidade, porque talvez essas pessoas venham aí trazer as suas antíteses, para você chegar a uma nova síntese de si mesmo, né, e dos seus olhares e perspectivas para a tua realidade. Então, nesse sentido, todos esses desafios que nos visitam e atravessamentos da vida, eles carregam uma grande oportunidade, né? E como a gente vai lidar com elas? Como nós vamos responder a elas? Acho que esse é o ponto-chave, né? Então, dentro de um processo de espiral, né? Como a gente trabalha dentro do olhar da análise psicoorgânica, novas sínteses. Então, eu vou aqui caminhando em novas faixas dessa espiral contínua, que é o desenvolvimento da nossa consciência, né? Do quanto a gente se conhece os nossos padrões, as nossas formas de agir, de atuar no mundo. Então, a partir desse conhecimento, pode criar novas possibilidades, né? Novas respostas. À medida que eu troco as minhas lentes de percepção, eu posso responder de forma diferente, porque eu olho, né, eu apreendo a realidade de forma diferente. Então, esse é o caminho, né? Esse é o caminho onde a gente vai se aproximando mais do que é essencial, profundo, verdadeiro, no sentido de ampliação e totalidade, não de certo e errado, né? Não nesse lugar dual, mas poder se aproximar de aspectos nossos que vão além das nossas defesas, dos nossos traumas, daquilo que nos limitou. A gente, sim, dá um lugar para tudo isso, com muito respeito, né? Principalmente as nossas defesas. Se elas foram criadas, existe todo um sistema muito inteligente, né? Corpo, psique, elas têm uma função. Então, que a gente possa olhar com gentileza, né? Sim, fez parte, mas muitas vezes fez parte e foi importante num dado momento do passado. A gente pode atualizar para o momento presente.
e talvez elas não façam tanto sentido, né? Algumas dessas defesas que a gente se apoia. E aí, é o processo, então, de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento da nossa consciência. É um processo de aproximação conosco, que vai se dando gradualmente, passo a passo, respiração após respiração. Então, esse é o caminho, né? É um caminho possível, eu diria. Então, eu espero que você tenha apreciado. Se não apreciou também, pode deixar os seus comentários. A gente está aqui abrindo um espaço de troca, né, de aprendizagem em conjunto. Tudo isso também é novo para mim. Estou criando aqui, e eu gosto, né, desse exercício criativo, formas de poder trazer a minha expressão, o meu olhar, aquilo que eu venho acumulando, né, ao longo aí de algumas jornadas de conhecimento, enfim, e vamos trocar, tá bom? Tudo isso com o viés, com o recorte do movimento coexistência, né? A nossa intenção com o movimento é abrir espaços de reflexão, de cocriação e de transformação das relações humanas em diferentes dimensões. Do eu comigo, passando pelo eu com o outro, né, as nossas relações interpessoais, até a nossa relação com o todo, né, com esse algo mais amplo. Então, essa é a intenção do movimento coexistência, vem nessa direção de alimentar, de nutrir e de fazer pulsar o nosso movimento. Tá bem? Então, obrigado para você que esteve aqui comigo e até o próximo vídeo, até o próximo encontro. Um grande abraço.